Bom dia a todos os amigos e amigas do Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Zap Message. Continuando o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, as causas primeiras da criação, a gente parou na palavra ciência, referente a considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. E esta ordem está de acordo com aquela indicada no Gênesis, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus ficou por isso menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não, evidentemente. Seria preciso se fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência. Nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que, de um momento para o outro, se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana. Então se reconhecerá que, sob esse ponto, como sobre os outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de saber se o cataclismo geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não permite mais os confundir, e do momento em que se encontram os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. E seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem, antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que o é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois de toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra não data senão de Noé. Quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época ainda os outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos, que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois, que do 24º ao 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos,
Mas se conhece até onde pode chegar as influências dessas causas. E o exame fisiológico prova que há entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que pode o clima produzir. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, não cria senão variedades. Ora, para que houvesse cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar sua existência lhes dando um tronco comum e sobretudo ainda próximo? Como se admitir que em alguns séculos, sendo certos descendentes de Noé, se transformaram ao ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum entre o lobo e o cordeiro, o elefante e o pulgão, o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, e se admitindo a existência do homem, antes da época que lhe é vulgarmente assinalada. A diversidade das fontes. Adão, que vivia há 6.000 anos, como tendo povoado a região ainda desabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com cataclismo geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular, ao estilo oriental, e que se encontra no livro sagrado de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem dar um desmentido àqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, engrandecem-se, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentar ao ceticismo um lado vulnerável. E agradeço a todos vocês do Facebook, amigos e amigas, público geral, YouTube, Messenger, Zap e Instagram. Muito obrigado. E após o agradecimento eu vou continuar o capítulo 4. Não sei se o celular vai parar, que às vezes ele para repentinamente. Se parar, a gente ficará no término do capítulo 3. Enquanto isso eu continuo. Capítulo 4. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. A vida e a morte, inteligência e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Explicação de Kardec. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Compreende os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimentos próprios e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Antes de passar para a pergunta 60 do capítulo 4, princípio vital, eu peço desculpas a vocês porque eu não expliquei sobre a parte das considerações bíblicas. Então, fazendo um pequenino resumo, o que Kardec quis dizer é que a ciência, ela não derroga a Bíblia. Muito pelo contrário, ela faz com que a Bíblia fique em evidência, sendo ela atualizada conforme o que demonstra conforme demonstra a própria ciência, com relação à existência do homem ou do ser humano, com relação aos cataclismos. Então, a ciência, ela prova e comprova que a Bíblia não está errada. Prova e comprova que a Bíblia não está errada. Ela apenas ela não foi bem interpretada. Ela tem que ser atualizada conforme a ciência, em seu método de interpretação. No sentido de que a gente não fique em alegorias, mas em dados realísticos. Pergunta 60. Do capítulo 4, princípio vital. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Resposta: sim. A lei de atração é a mesma para tudo. Autoexplicativo. 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? Resposta:
É sempre a mesma matéria, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Claro, nós seres humanos encarnados aqui na Terra estamos animalizados pelo perispírito, juntamente com a alma, enquanto estamos encarnados, e o espírito, formando um trio. E com isso, enquanto estivermos encarnados, teremos alma. Ao desencarnarmos, o espírito com o perispírito, ele tem uma única função no plano espiritual. Enquanto estivermos na matéria, o perispírito ele tem a função essencial. Digamos que o perispírito é como se fosse uma lâmpada. Não existe na lâmpada um filamento? Esse filamento é o perispírito. A lâmpada é o corpo somático e a luz que projeta de si é o espírito. 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. E aqui, meus amigos, eu paro e a partir da manhã, se Deus quiser, não sei se eu farei hoje, mas a partir da manhã faremos a continuidade do estudo, capítulo 4, princípio vital, a partir da pergunta 63. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês, amigos e amigas do Facebook, público geral, do Zap, do YouTube, do Zap, do Telegram, do Telegram, do Message, de todos. Agradecimento a todos e que possamos cada vez mais agradecer pela existência que temos, agradecer pela saúde, agradecer por tudo. Sim, algumas vezes a gente apresenta certa tristeza, mas que essas tristezas sejam passageiras para cada um de nós. Sempre, sempre. Alguns até poderão dizer que eu sou um cara diferente ou diferenciado. Sou porque os meus sentimentos são mais aflorados, embora eu estando modificado, mas meus sentimentos são mais aflorados. Quando eu amo mesmo. Quando eu faço amizade mesmo. Gosto de ajudar as pessoas no que eu posso ajudar, gosto de ouvir as pessoas. Eu sou um cara, posso ter alguns defeitos, mas eu sou, graças a Deus, autêntico. Graças a Deus, autêntico, honesto, fiel ao que eu acredito. Sempre. E que possamos todos nós, a cada dia, termos a confiança em Deus e a confiança no nosso potencial e no amor, sempre. Muito obrigado, que Deus os abençoe todos os dias. Muito obrigado.